Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um Perguntar Não Ofende. E hoje, em companhia da jornalista Branca Nunes, eu vou entrevistar João Pagliuca. Ele é presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo. Eu queria que você começasse. Pagliuca, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo por aqui. E eu queria começar perguntando o seguinte: as empresas que o sindicato que você preside abrange fazem exatamente o quê? Resumidamente, para a gente saber com quem estamos falando. Obrigado, Augusto, pela oportunidade. É muito importante a gente poder falar para um público tão especial sobre a atividade que a gente faz, que a gente exerce. Segurança privada é uma atividade regulada por lei federal, há 40 anos já no Brasil, e é atividade de complementar a atividade de segurança pública. A atividade de segurança do cidadão, pela Constituição brasileira, é função específica de segurança pública. Polícias militares, as Forças Armadas, guardas municipais e Polícia Civil. A segurança privada é atividade complementar disso, quando o cidadão, a empresa, o banco, a indústria, quer um adicional de segurança para ela, então ela contrata uma empresa especializada de segurança privada. Continuando neste tema, a gente percebe que a insegurança da população é cada vez maior, sobretudo nas grandes cidades. Nas pequenas também, porque os assaltos a caixas eletrônicos, por exemplo, vão se multiplicando. Por que o número de vigilantes subordinados, contratados pelas empresas do seu sindicato, tem diminuído? É a crise econômica? Qual é o problema? Nós acreditamos que é principalmente por conta da crise econômica. A atividade de segurança privada, ela se desenvolve quando a economia é pujante, quando a economia é forte, porque é uma contratação que a empresa, o banco, repetindo, faz para ter segurança adicional, mais particular para ele. Conta com a segurança pública, mas compra adicional à segurança privada. E quando a economia vai mal, quando a economia vai fraca, a atividade também sofre com isso, como todas as outras atividades da economia. É errôneo, é equivocado achar que segurança privada cresce porque a violência aumenta. A violência aumenta porque o Estado é ineficiente, a sociedade sofre com isso, porque as polícias e a segurança pública não conseguem dar conta de atender a segurança da população. Perfeito. Branca. Então é por isso, então é um mercado que está crescendo cada vez mais da segurança potencialmente. Privada? Potencialmente. Não, a segurança privada ela é estável, os bancos contratam 30%, a indústria, comércio e serviços contratam 35%, 37% e o Estado contrata os outros 30%, 32%, porque quem toma conta do patrimônio da União, dos estados e do município é a segurança privada, porque faz vigilância patrimonial, não faz segurança da população, faz segurança da população indiretamente. Quando você entra numa agência bancária, quando o cidadão entra numa agência bancária, e lá tem um vigilante preparado, formado, fazendo a segurança da agência bancária. E armado. Armado. O cidadão também desfruta desse adicional de segurança que é proporcionado pelo vigilante. Mas a atividade não tem desempenho correlato com a violência e sim com o potencial da economia. Como nos outros países, como nos países desenvolvidos, que é bem parelho com o desenvolvimento da economia. Todo país tem segurança privada. Todos. Japão, China, Indonésia, Estados Unidos, Canadá, é uma atividade que o mundo todo usa exatamente por isso, porque é possível de você, querendo ter um adicional de segurança para você
você contrata o privado, porque a pública não pode te atender especificamente de per si. Ela pode te atender, no geral, como é estabelecido na Constituição. Mas, por exemplo, tem vários bairros em São Paulo, no Morumbi, por exemplo, que você você contrata os seguranças privados para fazer a segurança da rua, né? Aquele monitoramento da rua. Aqui em São Paulo, eu sei que no Morumbi tem muito, e em outros bairros também. Isso não é uma falha da segurança pública, que você tem que ter esse segurança privado na sua rua? Eu vejo como duas falhas. Essa falha que você aponta, que a maioria das empresas que fazem esse serviço, quase a totalidade, são empresas clandestinas. Porque não é permitido para a segurança privada fazer atividade na rua. Porque a rua, o meio público, é atividade exclusiva de segurança pública. É dever e direito do cidadão ter segurança pública na rua, no espaço público. Com policiamento ostensivo. Sim. Quando uma empresa faz esse trabalho, ela não é uma empresa fiscalizada pela Polícia Federal. Ela não tem alvará de segurança. Esse é um ponto importante que deverá ser corrigido assim que o Congresso Nacional aprovar o Estatuto da Segurança, que dá uma renovação na lei que está em vigor, melhora a lei que está em vigor, dando essa cobertura para a Polícia Federal fazer a fiscalização correta, fazer a fiscalização efetiva das empresas clandestinas. Quais são os pontos principais do Estatuto da Segurança? O combate à clandestinidade. No Brasil, muito grande ainda. Muito grande. O Brasil tem uma economia muito informal, que é um problema quase que crônico, e a Polícia Federal, que é a nossa polícia mais bem acreditada, ela faz a fiscalização, a lei determina, ela faz a fiscalização, ela faz a normatização, ela faz toda a doutrina da segurança privada, porém, a segurança privada clandestina, que não é afeta, não é fiscalizada pela Polícia Federal, ela se desenvolve muito mais rápido, porque o profissional que trabalha, o vigilante que trabalha lá, que não é vigilante, ele não tem seguridade social, ele não tem fundo de garantia, a empresa não emite nota fiscal, enquanto que a empresa fiscalizada, a empresa regular, ela é obrigada a ter CNPJ, ela é obrigada a ter os recolhimentos do fundo de garantia do INSS, porque senão ela não consegue emitir as notas fiscais, ela não consegue cobrar e nem faturar. E a empresa clandestina, o brasileiro contrata isso, infelizmente. A empresa clandestina não precisa desse controle. Então ela se desenvolve muito mais velozmente do que a segurança real, segurança privada real e legalizada. E essa segurança, para você saber se uma empresa é clandestina ou não, ela está ligada? Como é que você faz? Como é que... Basta o cidadão consultar o site da Polícia Federal ou buscar na Polícia Federal ou no próprio site do SESVESP, aqui em São Paulo, quais são as empresas que têm alvará de funcionamento expedido pela Polícia Federal. Essa empresa é legalizada. Se ela não tiver isso, ela é uma empresa clandestina. Essas empresas clandestinas é que costumam contratar PMs de folga, é isso? Exatamente. É muito grande a presença de PMs? É muito grande. É muito grande. E a estatística da Polícia Militar, a estatística registrada, medida da Polícia Militar de São Paulo, dá conta de que de cada 4 policiais que morrem, 3 estão fora de serviço. Ou seja, trabalhando no bico. Trabalhando em atividades de segurança privada. Na folga dele. Mas de cada 4, 3, de cada 4 policiais mortos em São Paulo, 3 estão trabalhando fora da atividade de polícia na ordem de serviço do batalhão. E isso é ilegal, é irregular. Isso é ilegal, mas eles trabalham nisso, porque a lei é condescendente, a lei atual é condescendente com isto. Ela não coíbe isso e a Polícia Federal não consegue fiscalizar, multar, autuar. Então, a lei nova, assim que o nosso Congresso aprovar, assim que o Senado aprovar, assim, e o presidente sancionar,
nós teremos uma lei que possibilitará a Polícia Federal de fiscalizar mais, de controlar mais e de dar mais perfil profissional e de responsabilidade a todas essas empresas. Agora, Palilca, como é que se forma um vigilante nos cursos que são subordinados ao seu sindicato? Como deve ser a formação dele? O que é um bom vigilante? O vigilante tem hoje um curso de formação que dura 30 dias, a 8 horas de treinamento por dia. Para ser vigilante profissional nesse contexto da lei, da legalidade, ele precisa fazer esse curso, ter o certificado de vigilante, ele precisa fazer reciclagens a cada 2 anos e para trabalhar na atividade de segurança privada, ele precisa fazer exame médico e psicológico rigorosos. O fato de ele ter a possibilidade de trabalhar armado, de usar uma arma em serviço, apenas em serviço, ele não pode usar a arma na atividade privada dele, particular dele. O fato dele ter a autorização para usar arma exige uma avaliação psicológica, que ele faz anualmente, e médica, que ele faz anualmente. E a reciclagem do trabalho dele, da atividade prática dele, ele faz a cada 2 anos. Então, com esse perfil, ele vai ser, então, vigilante, vai ter a profissão dele desenvolvida e vai sustentar a família, participar da sociedade como um cidadão dentro da lei. Mesmo um ex-PM tem que fazer esse curso. Sim. Um ex-PM não está necessariamente preparado para ser vigilante. Não, ele tem que fazer o curso de formação, pode ter benefícios por causa do currículo, ele pode ter lá alguma matéria que ele possa ter facilidades com ela, mas ele tem que ter o certificado registrado na Polícia Federal. Se ele não tiver o certificado registrado na Polícia Federal, ele para nós e para a linguagem do setor, ele acaba sendo um clandestino. A Polícia Federal, por incrível que pareça, ela cuida da atividade de segurança privada no Brasil. E ela tem o registro de todos os vigilantes do Brasil. Você me perguntou, Augusto, por que diminuiu e como diminuiu? Isso. Nós tínhamos 800 mil vigilantes com registro em carteira em 2014. Ao se instalar a crise, hoje nós temos 600 mil. E o número de clandestinos aumentou? Só aumentou. Ao contrário, só aumentou. Entendi. Porque não tem fiscalização, porque é mais barato, porque o custo não envolve fundo de garantia, INSS, PIS, COFINS, imposto de renda, dados importantes da estrutura econômica brasileira, que o clandestino não paga e também não pode ser fiscalizado. A gente teve recentemente mais um sequestro de ônibus, né, no Rio de Janeiro. O senhor acha que foi correta a ação da polícia? Correta. Eu não tenho condição de dizer para você se ela foi correta, porque eu não participei do planejamento da ação. O desfecho da ação foi resultado positivo para a sociedade. O criminoso neutralizado e o refém solto. Acredito que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tenha trabalhado muito em cima de um regulamento rigoroso para fazer esse trabalho. E concordo com o trabalho que foi feito lá, porque é muito tenso essa atividade. Eu não sou especialista em segurança pública. A nossa atividade é segurança privada. Segurança pública, eles que fazem. Assistindo aquilo, como conhecedor da área de segurança. Isso. E como um cidadão, eu acho que foi correto. Acho que eles aprenderam também, né, Palilca, com o que houve com aquele ônibus que até resultou num filme, documentário, como é que é? O Segunda linha 154, né? Exatamente, quer dizer, ali foi um erro. 174, se eu não me engano. 174, ali foi um erro primário, né? Sim. O uso de uma arma de grosso calibre a curta distância. E que o refém foi neutralizado
Que o bandido foi neutralizado, mas o refém também, o refém. que é um erro. A população não espera isso da polícia. A população não espera isso do Estado. O refém tem que ser preservado. Todos têm que ser preservados, mas numa situação dessa, principalmente a escolha o refém. A escolha pela vida do refém. Agora, Paliuca, eu sei também que não está na esfera de atribuições do seu sindicato. Mas é inevitável fazer a seguinte pergunta. Eu tenho a sensação de que o Brasil nunca teve uma política de segurança pública. Acho que ela está sendo esboçada pelo ministro Sérgio Moro com essa lei anticrime. É um esboço de política de segurança, até porque o governo sempre alegou que esse era um problema dos estados e não do governo federal. Eu acho, pessoalmente, que o governo federal tem que traçar as grandes linhas aí, pelo menos. Você concorda? Você acha que não existe ainda uma política de segurança pública claramente definida? Tanto que estão votando, está tramitando esse estatuto, né, da segurança. Sim, a busca nossa pela renovação da lei é porque a gente tem uma carência de apoio legal. A gente tem uma dificuldade com a segurança jurídica para exercer a atividade nos termos em que ela foi proposta, de ser uma força de segurança privada, de suporte ou de apoio ou de complemento à segurança pública. Esse é o nosso papel. Quando a gente vê que o governo está tomando medidas para aprimorar, para melhorar essas políticas, nós apoiamos e trabalhamos junto com ele, porque nós sabemos da importância dessa regulação. Nós sabemos sim que tem dificuldade com a legislação brasileira, com a legislação penal, com a legislação carcerária. O nosso sistema carcerário é avaliado pela gente lá como uma tragédia. A saidinha de Dia das Mães, a saidinha do Dia dos Pais, isso tudo nós condenamos também. Nós não aprovamos isso, mas é a lei como ela está. A reforma, se ela vier para melhorar essas condições e para que a população tenha uma condição melhor de viver na sociedade, nós apoiamos sim e nós achamos que é preciso que o ministro Sérgio Moro trabalhe firme nesses propósitos que ele tem colocado lá. O senhor é a favor da flexibilização do porte de arma pela população civil? Sou. Nós somos dentro de regras bem estabelecidas e a gente tem que dividir bem o que é posse de armas e porte de armas. Comprar uma arma deve ser um direito do cidadão. Portá-la deve ser um direito que a autoridade competente deve exercer o poder de Estado de acordo com a lei, de autorizar ou não autorizar. É muito difícil o morador da área rural, é muito difícil o morador da área periférica, da área erma da cidade, não ter a possibilidade de se defender. Nesse contexto de se defender, nós apoiamos as iniciativas do governo. E não só exercer o direito de legítima defesa, como também se defender de animais, né? Sim. Existem animais aqui no campo. Eu só acho que só existe onça na África, né? Nós temos na periferia de São Paulo. Pois é, exatamente. Verdade. Agora, Paliuca, eu participei há pouco tempo de um evento promovido pelo seu sindicato e vocês tinham reivindicações a apresentar, né? Quais são as principais delas? O que é que melhoraria o desempenho desse setor, que é importante para a economia, se mudasse, o que precisa mudar para que esse desempenho seja maior e mais abrangente? A atividade, Augusto, contrata no Brasil 600 mil profissionais. Esses profissionais fazem carreira. Nós temos inúmeros profissionais que entram na atividade e se aposentam na atividade. É um setor que contrata muito, porque é mão de obra, é um setor de mão de obra. A atividade eletrônica, as câmeras, os sensores eletrônicos, os sistemas de segurança eletrônica vêm somar a isto. As empresas sentem muito a necessidade de ter um homem ali na portaria dela. Os bancos precisam de um homem ali na portaria para fazer várias atividades.
nós precisamos que o estatuto seja aprovado, mas nós precisamos também que a reforma tributária olhe com carinho para essa atividade, porque a atividade de segurança privada contrata líquido e certo. O vigilante entra trabalhando e recebendo salário, benefícios e tudo mais imediatamente. Sendo uma área que contrata bastante e que é intensiva de mão de obra, nós esperamos que na reforma tributária o governo também olhe para esse lado de ter facilidades para a contratação. Porque não basta só ser legal. O mercado contrata porque tem que ter custo acessível. A atividade precisa oferecer serviços de qualidade com preços adequados. E isto precisa ser novamente revisto no Brasil. O Brasil tem um problema, nós tivemos problema nesses últimos 15 anos aí, de falta de olhos para o setor produtivo e falta de olho para o setor que emprega mão de obra qualificada. E o que precisa mudar concretamente? Redução da carga tributária? Redução da carga tributária, redução dos custos de produção disso. Nossa atividade é basicamente mão de obra. Tudo é folha de pagamento. E o custo Brasil, que são os encargos trabalhistas, são os encargos sociais... porque aí não é só tributária, também é trabalhista. Afeta muito o setor. O setor que podia ter um preço mais acessível, poderia ter um custo mais acessível para as empresas, o que faria, sem dúvida nenhuma, uma oferta de mão de obra, uma oferta de contratação muito maior. A população, ela normalmente tem a sensação que a segurança pública, né, piora. Sempre. O senhor concorda com isso? Porque o senhor tem acesso aos números, dados e tal. O que o senhor acha? Eu acho que depende muito de recursos, depende muito de recursos financeiros. Com a crise, a gente percebe bem isso hoje, com a crise econômica que se abateu no nosso país nesses últimos anos, o que aconteceu? O consumidor deixou de consumir, portanto, o imposto deixou de ser recolhido e a União, os estados e os municípios deixaram de ter recursos. Eles cortam recursos para poder adequar o orçamento. Falta de orçamento, eles cortam em tudo, até na segurança. E isso faz falta para a população. Então, a gente precisa ter a economia forte, a economia em crescimento, para que gere recursos, gere impostos, fortaleça o caixa do Estado, do município e da União, para que eles tenham capacidade de pôr dinheiro na segurança no orçamento. Mas piorou realmente? Essa sensação está correta? Não, a sua observação é correta. Piorou porque o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e todos os estados tiveram menos recursos para colocar na segurança. Como tiveram menos recursos para colocar na educação, na saúde, nós não temos problema só com segurança, nós temos problema com a saúde pública, nós temos problema com a educação e com várias outras coisas. Nós temos problema com a corrupção, que precisamos diminuir. A corrupção diminuindo ou acabando, a gente torce para acabar, mas o recurso que vai ficar disponível para o investimento vai diminuir o problema da segurança, o problema da educação, o problema da saúde, etc. Palhuca, o teu sindicato abrange as empresas de São Paulo. De São Paulo. Mas como você é especialista nisso, eu te pergunto, como é que está a situação do sindicato no Rio de Janeiro? Lá, por exemplo, tem aumentado, você sabe se tem aumentado o número de vigilantes? Como é que a população do Rio está tratando esse problema? E pergunto se ela está recorrendo mais à segurança privada. Você tem informações sobre isso? Sim, cada estado tem um sindicato de empresas de segurança, como o nosso. E vocês aqui se reúnem... São 27 sindicatos. Perfeito. E nós temos uma federação e nós discutimos muito isso lá. Tá. O Rio de Janeiro, o cidadão do Rio de Janeiro está refém desse caos que virou a segurança do Rio de Janeiro. A segurança privada lá não consegue
se desenvolver também por falta de orçamento, por falta de recursos. São Paulo é um estado privilegiado nesse contexto brasileiro, porque é a locomotiva e é o estado que tem mais empresas, mais bancos, e então o efetivo maior. O Rio de Janeiro sofre porque a grande maioria da atividade lá é pública. A capital era lá até 30 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, que a capital do Brasil era lá. Muita coisa do serviço público ficou no Rio de Janeiro. Então o Rio sofre com a falta de orçamento para investimento, e na segurança o Rio de Janeiro ainda tem o agravante das milícias. As milícias são empresas de segurança clandestinas, porque o miliciano ele se apresenta como um protetor daquela comunidade, ele se apresenta como um homem da segurança daquela coletividade em troca de um pagamento clandestino que ele recebe lá para o gás, para a net, para a energia elétrica, para tudo que a gente conhece. E agora até cobra aluguel. Exatamente, agora cobra até aluguel. E isto é uma atividade absurda que só uma lei muito bem estruturada pode combater. O Rio sofre muito com isso. E São Paulo, quais são os maiores problemas na área de segurança? A clandestinidade também, porque São Paulo tem um aparato maior de segurança pública, consegue enfrentar melhor que alguns outros estados, a questão da segurança pública, porque é o estado mais rico, porque tem mais recursos para canalizar. Mas a segurança privada poderia ajudar muito, poderia colaborar muito com informações, com as câmeras que tem instaladas, com os equipamentos, com os veículos que circulam na cidade para dar informações, etc. E a gente poderia ter uma integração maior com a segurança pública. A segurança privada busca uma integração com a segurança pública para auxiliar, porque a segurança privada, como eu já disse, é complementar, até suplementar da atividade de segurança pública. Branca, tua última pergunta. Eu queria que o senhor contasse em poucas palavras, em poucos minutos, como foi o problema que o senhor teve quando viajou para Israel com o seu nome. Se o senhor foi preso ou não. Eu contava aqui para a Branca, Augusto, que eu fiquei com a minha mulher preso no aeroporto do Cairo por 5 horas. Porque o meu nome é um nome que tem raízes árabes, Eliezer, né? João Eliezer Palhuca. Raízes árabes? Não, o nome, eu não tenho. Não, então, o nome ele. Sim. E eu estava no Cairo indo para Tel Aviv, pretendia ir para Tel Aviv, eu e minha mulher, e eu estava comentando com a Branca que eu fiquei preso por causa do nome. Era uma preocupação enorme do exército de Israel de fazer a triagem e liberar passageiros para irem para Tel Aviv, para ingressar no território de Israel, e por causa do meu nome, até que eles investigaram tudo sobre a minha vida aqui no Brasil, eu fiquei detido no aeroporto, eu e a minha mulher não tem nome árabe, mas estava comigo, e nós embarcamos no último voo, depois que eles checaram tudo, e eles nos levaram e me colocaram no hotel. Quando eles tiveram certeza que eu estava no hotel e que estava com reserva, aí eles me liberaram. Quer dizer, lá a segurança é até excessiva. Eles fazem tudo mesmo. Eles checam tudo mesmo. Palhuca, para encerrar a nossa conversa, onde você mora, como é que é a segurança? Aonde eu moro? Eu moro num prédio de apartamento e a segurança é feita por empresa de segurança privada. Tem equipamento eletrônico? Com sistemas eletrônicos, com controle de acesso. Não por influência minha, mas porque a cidade de São Paulo hoje vive essa dificuldade com a segurança pública. Assim, não São Paulo só, mas a gente fala de São Paulo que mora aqui. Você está me perguntando de mim. Os prédios hoje viraram fortalezas. As casas são gradeadas. Se você vai na periferia, você vê a casa, o preso é o morador. Porque se ele não tiver grade, ele fica refém. E aí é um caos para a vida do cidadão. Posso?
Pode. Não, Em segundos. Em segundos, assim, apontar o maior problema e uma possível solução para ele. Para a segurança pública numa cidade como São o Paulo. maior problema? Eu acho assim, simplificando, é um problema complexo. Não dá para responder isso em rápidas palavras. É um problema complexo. Eu acho que o Estado precisa ter investimentos robustos na segurança, treinamento das equipes, das polícias, muito treinamento, muito desenvolvimento, utilização de tecnologia para poder chegar antes do crime. O grande desafio da segurança, principalmente da segurança pública, e nosso também, que a gente também trabalha com essas diretrizes, é chegar antes da ocorrência do crime. Poder prevenir. Atividade de segurança privada é prevenção. Trabalhar sempre para evitar que o crime aconteça. Acreditamos que a Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos de segurança pública, a Guarda Civil Metropolitana, devem trabalhar sempre com essa perspectiva de prevenção. A prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer para defender o cidadão, a sociedade, o patrimônio e tudo mais. Termina aqui o Perguntar Não Ofende com João Pagliuca, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo. Perguntar Não Ofende volta semana que vem.